a única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer, certo? Então isso é ser condenado à morte, de certa forma. Eu tava pensando nisso esses dias porque parece que eu tô desperdiçando a minha vida. Parece que os dias estão passando assim, ainda mais depois da pandemia, né? Todo mundo tem essa impressão de que o tempo tá passando muito rápido, assim. Parece que os dias, as semanas, os meses, o ano parece que você só existiu. Nada aconteceu, nada mudou na sua vida, você não. Parece que não aconteceu nada de bom, mas também não aconteceu nada de ruim. Não que eu queira que aconteça algo de ruim, mas não. Porque a vida é feita assim, né? São altos e baixos. E se você tá numa linha reta, ele não é o pior, porque o pior seria sempre baixo, né? Mas é chato também, porque você não vive. Você não tem sobre o que falar da sua vida, você não acontece nada na sua vida. E, e eu tava pensando nisso. Parece que atualmente, hoje em dia. O que foi, Pete? O que foi? Oxi, fica quieto. Ah, então. E eu me sinto assim faz um tempo. Parece que eu tô sendo engolido por umas armadilhas. Ou então, parece que o nosso conceito de tempo, porque o tempo é uma coisa que foi criada pela humanidade, né? A gente criou esse conceito. O tempo, na verdade, não existe. É só um conceito que a gente tem para calcular e entender mais ou menos de forma mais simples, simplificada a vida. Parece que nos dias de hoje, atualmente, tá tudo controlando assim, ó, para pegar a sua vida e jogar no lixo, assim, ó. Parece que sua vida some. Não sei explicar muito bem. Parece que, ó, jogos, passatempo no YouTube, TikTok, Instagram, esse tipo de coisa, parece que elas são feitas para você passar um tempo lá. Parece que é para deletar da sua vida, deletar do seu dia aquele momento, como se aquele momento não tivesse acontecido. E aquele momento não é um simples segundo ou minuto ou coisa assim, é questão de horas. As pessoas passam horas no celular assistindo coisas hoje em dia. E aí, por exemplo, se você chega numa pessoa que está assistindo TikTok e você para e pergunta para ela assim: esse vídeo que você está assistindo, 2 vídeos antes desse, qual foi? A pessoa não sabe, porque é insignificante, é uma coisa que não está agregando em nada na vida dela. E parece que. Bom, as pessoas não sabem disso. Mas é, de certa forma, uma forma de você pegar a sua vida, porque a coisa mais preciosa que existe é o nosso tempo. E a gente precisa aprender a dar valor para isso. A gente valoriza tanto o dinheiro, assim, se alguém for. Se você não dá o seu dinheiro aleatoriamente, assim, você não dá um monte de dinheiro para uma pessoa aleatória na rua. Mas você dá o seu tempo de forma tranquila. Você não se importa com o seu tempo, sendo que o seu tempo, ó, é a coisa mais importante que existe na sua vida. É a única coisa que você não consegue de volta. É literalmente a coisa mais valiosa que existe. E aí eu tava pensando sobre isso e aí eu tentei achar uma solução pra gente fugir ou pelo menos evitar o máximo possível esse tipo de problema. E aí me veio um conceito filosófico que se chama memento mori. É estoico, é um conceito estoico, que é basicamente o que que é memento mori? É um conceito que a tradução dele seria lembre-se da morte. Não é bem isso 100%, lembre-se da morte de forma mórbida assim, onde você vai ficar com medo ou então ficar pensando de forma ruim. Não, é para você, é o fato de você pensar e refletir sobre a mortalidade, você pensar sobre a morte, nos faz acordar para a realidade. Sabe aqueles momentos aleatórios assim que você tá, sei lá, você tem uma crise existencial, vai. Você pensa sobre o universo e como o universo é infinito e que é inevitável de que em um momento ele vai acabar. Às vezes eu até entro em umas loucuras de que talvez a humanidade fique amortal, né? A ciência evoluiu a um ponto de que a gente consiga não morrer de doença e morrer só de caso de acidente ou coisas assim. Mas, então, isso se chama amortalidade, não imortalidade.
Mas independente se o ser humano conseguir atingir a imortalidade, o universo tem que acabar em algum momento. O sistema solar vai acabar em algum momento, muito antes do universo. Muito, muito antes do universo. Então é inevitável de que a gente vai morrer. E aí, às vezes, a gente tem uma crise existencial quando escuta isso e quando lembra disso, e às vezes a gente simplesmente não liga. Por exemplo, agora eu tô falando sobre a mesma coisa que há uns dias atrás eu pensei sobre o universo acabar e eu fiquei tipo, caraca, eu vou morrer. Tipo, sabe quando você tem aquela certeza de que você vai morrer, que você lembra disso e aí você fica meio com medo assim? Esse conceito de memento mori é para você lembrar de que você sempre ter ali na sua mente, saber mais ou menos. Não você não se deixar esquecer de que seu tempo tá passando. E que você não pode desperdiçar ele com coisas bobas como essa que eu acabei de falar, de passar tempo no TikTok e perceber que você tá só jogando sua vida fora, entendeu? Então você tem ter esse conceito em mente, você vai, não é pensar, voltando ao que eu tava falando, não é pensar de forma mórbida, é acordar para a realidade e lembrar de que a vida é finita, a vida acaba. E que a gente precisa aproveitar enquanto a gente está vivo para fazer algo significante. Ajudar os outros, independente do que seja. Aquilo que você gostar de fazer é o importante para você, né? Então, a gente tem que fugir desse mundo atual que tenta pegar sua vida, embrulhar e jogar simplesmente no lixo e você continuar nessa vida sem graça pro resto da sua vida e sem sentido, né? A gente precisa lembrar desse conceito, manter esse conceito em mente, não de forma mórbida, como eu acabei de falar, mas de forma boa, tentar lembrar de que a vida é finita e de que a gente precisa aproveitar o máximo possível, aprender o tempo inteiro e por aí vai. E ficar reforçando esse pensamento, lembrar disso intencionalmente, frequentemente. A gente precisa ficar relembrando disso. Porque, por exemplo, às vezes eu paro, muitas vezes eu já tentei parar de assistir TikTok, de assistir YouTube, ou então pelo menos diminuir a quantidade de consumo. Mas se eu não manter isso em mente, às vezes simplesmente eu entro e aí eu fico preso ali, se eu não tenho alguma coisa mais importante para fazer, eu posso ficar preso ali por horas. E eu não vou perceber que eu tô ali preso. Então a gente tem que tentar reforçar e ficar relembrando disso o tempo inteiro, assim, conscientemente, porque senão a gente vai se perder. E não tem o que fazer. Então, quando a gente conseguir, e enquanto a gente tem esse pensamento em mente, a gente ao máximo possível a gente aproveita o nosso dia. Aprende coisas novas e faz o que tem que ser feito e por aí vai, né? Aproveita os momentos com as pessoas da sua família. E ó, não só dá valor ao seu próprio tempo quando você lembrar disso, mas também você tem que dar valor ao tempo dos outros. Porque da mesma forma que o seu tempo é escasso e é a sua coisa mais valiosa, você tem que dar valor pro tempo dos outros. Então não. Então, quando você tá com alguém ali que você ama, sua mãe, sua avó, por exemplo, você tem que aproveitar o máximo possível. Porque você sabe que eles, obviamente, são mais velhos do que você e eles têm menos tempo do que você. É ruim isso, mas a lógica é de que a gente tenha que enterrar eles. Os mais novos, os filhos, os netos, têm que enterrar os avós, os pais e as mães, certo? E é ruim, mas é inevitável, cara. E é melhor que seja assim. É melhor que você enterre a sua mãe e seu pai do que eles enterrarem você, porque a dor vai ser muito maior. É diferente, com certeza é diferente. Então, a gente mantém isso em mente, a gente vai aproveitar o nosso dia muito mais, vai aproveitar o tempo dos outros muito mais, vai aprender muitas coisas novas, vai ajudar os outros muito mais, vai deixar de desperdiçar a vida e sentir aquele sentimento de que você chega no final do dia e aí você percebe que você passou, tipo, sei lá, às vezes passa 2 horas, algumas pessoas passam 7 horas, 10 horas e simplesmente jogou fora aquele dia da sua vida. O que você mais tem na sua vida é tempo, por enquanto. Então, você tem que aproveitar ele o máximo possível. Mas também dá a impressão de que é o que a gente menos tem, porque tempo é a única coisa que a gente tem. Se você parar para pensar profundamente sobre isso, é a única coisa que a gente tem. Então, a gente manter esse conceito em mente, a gente no final do dia a gente vai poder deitar na nossa cama e se sentir bem,
porque fez o que tinha que ser feito, aproveitou o dia. E é isso, cara. A gente precisa manter isso em mente para aproveitar a vida e não desperdiçar a nossa vida e chegar no final e imagina, você tá na sua deathbed, né, que significa em inglês é cama da morte, mas é como se fosse o seu último dia de vida, vai. Você não sabe o que é, ou até saiba, dependendo do seu problema. Tem dois tipos de pensamento, né? A pessoa que vai se sentir orgulhosa, porque fez o que fez, aproveitou a vida dela ao máximo e fez tudo que ela gostaria de fazer e, e ajudou os outros e conquistou o sonho dela e manteve isso em mente de que o momento esse momento ia chegar e aproveitou o máximo possível. E aí tem aquela pessoa que não fez. Imagina se você chega no final da sua vida, no seu último dia de vida, você tá lá deitado, só você e você mesmo com seus pensamentos. E aí você percebe que você simplesmente jogou sua vida fora, assistindo TikTok ou sei lá, aproveitando a vida como algumas pessoas dizem que é abuso de drogas, álcool e vai pra balada e bom, eu não concordo com isso, mas tudo bem. E aí você chega no final da sua vida e você percebe que você não fez nada. E deve ser uma das coisas mais agoniantes que existe assim, porque você não tem mais como voltar. Você não tem mais como se redimir. Você não tem mais como pedir desculpa, voltar atrás, resolver o problema, porque você não tem mais condições. Por exemplo, tem uma pessoa na minha vida que é muito importante para mim. E ela já tem uma idade avançada. E ela há um, tem um tempo que ela vem sofrendo com esse fato, porque ainda tem sonhos a cumprir, a serem realizados, e ela não tem a capacidade na cabeça dela, como ela não acredita nisso, ela já desistiu, cabe a ela esperar que os outros façam por ela, os filhos, os netos, né? E isso é agoniante, é muito triste, porque você deixa de ser capaz de ter controle da sua própria vida. Você não consegue conquistar as coisas que você precisa, sendo que você tem a memória do momento em que você tinha essa oportunidade e você não fez, entendeu? Então, era isso aí que eu queria passar sobre Memento Mori, que é um conceito que nos ajudaria muito assim para manter em mente atualmente para fugir desses problemas que foram criados nos dias atuais, né? Bom, espero que você tenha entendido quão poderoso isso pode ser ao seu favor. E caso você tenha uma opinião contrária, eu quero saber. Eu estou aberto a mudar de opinião, a moldar, a misturar uma coisa com a outra e é isso aí. Seja feliz, forte e saudável. Um beijo.